E o segundo processo, aqui desse pilar de seleção e treinamento, o próprio nome está dizendo, treinamento. A regra é a seguinte: cuide você mesmo do treinamento do funcionário que você vai colocar na sua empresa. A não ser raras exceções, como aquele sujeito que já vem preparado, ele conhece profundamente tudo aquilo que você faz, tanto na sua manufatura quanto na sua prestação de serviços, porque um caso, estatisticamente falando, muito remoto, você deverá ter que preparar o seu funcionário. E essa é outra atribuição indelegável, ela é sua. Você pessoalmente deve conduzir o treinamento do seu colaborador mediante o quê? Da Segunda Grande Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, houve necessidade nos Estados Unidos da transformação da indústria civil para a indústria bélica. Sabemos que, de repente, houve toda aquela situação de envolvimento, e os norte-americanos não estavam envolvidos na guerra, nem na Europa, nem no Pacífico, e, de repente, se mergulharam naquela guerra, então tiveram que transformar toda essa indústria civil em poderosa indústria bélica, que, segundo os historiadores, foi um ponto a favor dos aliados na vitória da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? De repente, empresas automobilísticas tiveram que passar a produzir tanques, caminhões pesados, veículos blindados, aviões caças, aviões bombardeiros e tudo mais. Os estaleiros navais, naturalmente, que estavam fabricando navios e barcos, embarcações de tudo quanto é tipo, de repente tiveram que produzir os chamados encouraçados, contra-torpedeiros, cruzadores, destroyers, submarinos, isso da noite para o dia. Fábricas de utensílios domésticos, de repente, estavam fabricando revólveres, pistolas, metralhadores, assim sucessivamente. E como fazer isso? Foi criado naquela ocasião um método chamado Training Within Industry, TWI, como é conhecido ainda hoje, mediante o qual, em alguns módulos de curtíssima duração, foi feito o ataque a esse desafio. Movimentar rapidamente a indústria por via da capacitação de pessoas, a maioria das quais mulheres, sim, mulheres, porque os homens foram levados para os campos de batalha na Europa e no Pacífico e em outras regiões em que a guerra se apresentava. E as mulheres, sempre elas, tiveram que mostrar um esforço acima do normal para ocupar o lugar daqueles que eram os seus maridos, eram os seus filhos, eram os seus parentes, de maneira geral, e produzir todo o material bélico que seria utilizado pela máquina de guerra norte-americana. E essas pessoas, claro, homens também, tinham bastante, mas a maioria eram mulheres, e principalmente mulheres que jamais tinham trabalhado. Donas de casa foram transformadas em exímias, em peritas operárias em vários campos diferentes da produção de armas e munições que não poderiam apresentar falhas no campo de batalha. E como fazer isso? Criou-se o chamado método TWI, com vários módulos. Um desses módulos chamava-se JIT, Job Instructions Training, ou seja, no nosso bom português, ficou conhecido exatamente como treinamento no próprio posto de trabalho, ou no inglês, on the job training, mediante o qual, pequenos passos que eu vou reproduzir aqui agora, o indivíduo em pouquíssimo tempo era transformado de leigo para um operário plenamente habilitado num determinado tipo de tarefa. São vários passos, são 5 passos, geralmente é no quarto, numa foi incorporado 5, mas umzinho. Primeiro passo, preparar o aprendiz. Você próprio, antes de começar a ensinar um trabalho, diga para o seu funcionário, para o seu colaborador, a importância do trabalho. Mostre para ele, olha, o que você fizer aqui estará sendo utilizado de tais e tais, tais maneiras nas próximas atividades. Lá atrás, as pessoas, quando fabricavam, cortavam um pedaço de metal, sabiam que aquele pedacinho de metal fazia parte de um complexo automático que iria trazer para o operador de um determinado equipamento militar a sua sobrevivência e a vitória. As pessoas estavam trabalhando não apenas fazendo parafusos, porcas e montando pedaços de aço para cá, soldando para lá, eles estavam exatamente trabalhando. Cada tarefa, por mínima que seja, fazia parte do esforço global de guerra. Então as pessoas tinham essa motivação da importância do trabalho. Ninguém aprende aquilo para o que não tenha reconhecido importância. Primeiro passo. Segundo passo,
demonstre pausadamente, pacientemente, como o trabalho deve ser feito. Mostre para ele. Coloque o aprendiz do seu lado, ou os aprendizes, um de cada lado, ou então um pequeno grupo de máximo 6, 7 por aí à sua volta, para que vejam como deve ser feita a operação. E vá mostrando, falando, ilustrando, mostrando todos os pontos-chave, pausadamente, pacientemente, com muita atenção para os pequenos detalhes, né? Feito isso, leve à prática. Dê a cada colaborador, a oportunidade de praticar. Ele viu e ouviu e agora vai completar o processo de aprendizagem com aquilo que é mais efetivo. O que se aprende mais e melhor fazendo. Então leve-o a fazer, peça para que ele faça uma demonstração daquilo que ele aprendeu. E ao mesmo tempo, corrija e elogie. Se não teve alguma falha nessa demonstração, corrija na hora, interrompa e mostre, não é assim, é assado, não é desta forma, é daquela outra. E ao mesmo tempo, estimule, elogie. Você está indo bem, você aprendeu mesmo, você é muito bom nisso, você vai ser um excelente operário nisso, um excelente operador. As pessoas precisam saber disso. Assim como uma pessoa, por exemplo, na cozinha, na cozinheira da sua casa, seja ela quem for, ela precisa receber de vez em quando aquele estímulo famoso, alguém que chega na porta da cozinha e diz: ai, que aroma bom, tô doido que chega a hora do almoço, a hora do jantar, porque a tua comida é maravilhosa. O ser humano gosta disso, gosta de carinho, gosta de atenção, gosta de afago. Elogie, sem exageros, é claro, mas elogie. Ao mesmo tempo que você critica quando está errado, reconheça quando está certo, né? Peça mais uma vez, então, que ele faça uma demonstração, mas para você. Inventa os papéis. Ele, o seu aprendiz, passa a ser o instrutor e você, o aprendiz, diga para ele: olha, você vai me reproduzir passo a passo tudo que eu fiz. Me mostre como você aprendeu. E aí você tem uma excelente oportunidade de verificar se realmente ele aprendeu a fazer o trabalho. Se houver mais um erro, corrija na hora. E não se esqueça, já ao término de toda essa instrução, de apreciar, de elogiar, de dar ao indivíduo o seu reconhecimento pelo esforço dele de aprender. Tudo indica, salvo engano, salvo as exceções de sempre, mas tudo indica que esse processo vai te ajudar a rapidamente transformar um indivíduo leigo numa pessoa tão boa quanto você numa determinada fase do seu trabalho. Pratique isso com você mesmo, leve muito a sério e você com certeza terá uma excelente oportunidade de produzir a sua própria mão de obra. É o que nós temos a dizer agora nessa primeira fase da nossa aula, né? Para que você tenha certeza absoluta de que está no caminho certo, no sentido de selecionar e treinar adequadamente o seu colaborador, tá bom?